Fala pessoal, bom dia. Vamos continuar aqui o nosso baile, né? Então a gente começa na página 736, que a gente está tratando do tecido cartilaginoso, que é derivado do tecido conjuntivo. Tecido cartilaginoso, pessoal, é o que a gente encontra aqui na ponta da orelha, né? Que é firme na ponta da orelha, eu peguei o nariz. Na ponta do nariz, nas orelhas e tudo mais, entre as articulações. O que é articulação? Locais onde eu tenho encontro de ossos, com ossos, joelho, cotovelo, ombro, tá? E aí é o seguinte, ele é um tecido de sustentação, né? E por isso ele vai ter muita substância entre suas células, tá? Essas substâncias vão dar certa resistência para eles e também flexibilidade. A célula desse tecido é chamada de condrócito, tá? Elas ficam isoladas em lacuna na matriz intercelular. O que é isso? Você vai imaginar a seguinte coisa. Essa matriz é justamente essas substâncias que ficam entre as células, tá? Essa parte mais roxa aqui, ó. Seria uma gelatina, onde fica proteínas, minerais e outras coisas. E as células ficam em espaços, lacunas dessa matriz, tá? E aí, o que acontece, pessoal? Como essa matriz aqui ela é bem rígida, não existe vaso sanguíneo na nossa cartilagem. Por isso, quando você põe um piercing na orelha, não sai sangue. Agora, quando você fura a carninha da orelha onde tem vaso sanguíneo, sai sangue, você está entendendo? Se você furar o nariz e botar piercing, vai ter alguma irrigação sanguínea que sai sangue, mas aonde que fura mais internamente é na cartilagem. Lá não tem tecido sanguíneo. Ok? Então, o que acontece? Para esse tecido que não tem vaso sanguíneo, suas células sobreviverem, elas precisam de produzir energia. Isso é fato. Através das suas mitocôndrias. Só que não tem vaso sanguíneo carregando o oxigênio para essas células aqui produzir energia. Então, o que acontece? Tem um tecido conjuntivo sempre junto com o tecido cartilaginoso, tá? E aqui no caso ele leva o nome de pericôndrio. Esse cara, ele vai ser responsável para abastecer essas células aqui, ajudar na sobrevivência dela, tá? Nutrindo e removendo substâncias desejadas. Só que isso acontece através do processo que a gente chama de difusão. E esse processo é lento, cara. Para um oxigênio chegar até aqui, é demorado, assim como substância sair daqui para lá é demorado, porque o processo de fusão é feito de célula a célula. Uma célula vai passando para outra, vai passando para outra. Se tivesse vaso sanguíneo, o negócio já vai mais rápido, tá? Então a chegada de oxigênio é tão lenta no tecido cartilaginoso que na maioria das vezes esse tecido está produzindo energia de outra forma, que é o que nós chamamos de fermentação. É um processo de produção de energia que não se usa oxigênio, tá? Só que produz menos energia do que o normal, que é a respiração celular, ok? E isso faz o metabolismo dessas células, nas reações químicas, vai ser lento, ok? Então, por isso, eles acabam tendo que fazer fermentação. E é o seguinte, as cartilagens, nós vamos ter basicamente três tipos, né? A cartilagem hialina, que é uma cartilagem que vai formar o esqueleto dos embriões. Você vê um embrião recém-nascido, ele tem muito mais cartilagem do que osso. Quer dizer, vou corrigir. Ele tem uma grande proporção de cartilagem, tá? Comparado a uma pessoa adulta, melhor falando assim. Ele tem uma grande proporção de cartilagem. À medida que ele vai desenvolvendo e envelhecendo, essa cartilagem é sendo substituída por tecido ósseo. Já começa pela moleira, né? Que eles falam que a cabeça do neném ela é muito sensível, que não pode tomar tombo, porque justamente o crânio dele tem uma proporção muito grande de cartilagem ali. Depois
essa cartilagem vai sendo trocada por osso e aí as placas do crânio vão se fundindo, tá? São placas que estão misturadas com cartilagem em grande proporção. Depois isso vai sendo trocado, tá? E a cartilagem também, ela vai estar entre as nossas articulações, né? Aqui no meu ombro, aonde os ossos encontram e se movimentam para evitar atrito, no joelho. Nós temos a cartilagem elástica, que fica na orelha e no septo nasal, né? Na ponta do nariz. E a cartilagem fibrosa, que é uma cartilagem assim, mais densa de todo mundo. Essa cartilagem está lá na nossa coluna vertebral, os famosos discos, né? Que dá o problema da hérnia de disco. E a gente tem isso aí também no joelho, que é o menisco, que é uma cartilagem, que é um disco, como se fosse um amortecedor do nosso joelho. É o que costuma dar muito problema, tá? Então, que a gente tem exemplos, ó, ao disco, que é do cartilagem fibrosa, ok? Acontece às vezes, da hérnia de disco é o quê? Quando esse disco, ó, ele arrebenta, tá? E ele acaba tendo uma extrusão. O que que é? Ele sai um pouco para fora da vértebra, ele vai ficar bonitinho aqui, ó. Tá vendo que ele saiu para fora, à esquerda do meu mouse? Aí ele começa a cutucar o nervo, que quando você comprime o nervo é o que faz a gente perceber as coisas, ter dor e tudo mais. Então, isso aí acaba fazendo com que a gente tenha a famosa hérnia de disco, que é bravo, né? Aqui um exemplo da cartilagem articular, que protege o fêmur da tíbia, e o menisco fica em outra proporção, mais ou menos aqui, que ajuda no impacto entre esses ossos. Falando em osso, a gente tem um tecido ósseo. O tecido ósseo é um cara muito doido. Primeiro, ele não é 100% rígido. Ele é cheio de buraquinhos, por onde nós temos vasos sanguíneos circulando dentro do tecido ósseo. Então, no seu osso, que é dura a beça, você tem vaso sanguíneo. E aí é o seguinte, a gente vai dividir o osso da seguinte forma. Epífise são as pontas dos ossos e diáfase é o meio do osso. Tá? Isso é importante a gente saber. É aqui na epífise que eu tenho esses buraquinhos, que é a parte esponjosa, onde tem vasos sanguíneos e muitas vezes eu acumulo a famosa medula óssea vermelha, que é onde eu tenho esse tecido formando células sanguíneas, tá? Em grandes tecidos e em grandes ossos e ossos chatos, eu vou encontrar essa medula óssea vermelha. Por exemplo, é o fêmur, é um dos maiores ossos do nosso corpo. E abaixo da epífise aí eu já tenho o quê? O meu material ósseo mais compacto. Essas laterais aqui, por exemplo, eu tenho um osso compacto, com seus pequenos furos e tudo mais, tá? E que no meio dele está passando os vasos sanguíneos. E é o seguinte, existe um tecido conjuntivo que reveste o osso, cara, é o periósteo, tá? Esse é um tecido conjuntivo que vai revestir o nosso osso, tá? Olha aqui que legal. Olha aqui, eu tenho um osso compactado, né? As bordas do osso, ó, eles são compactados. Você não tem furinhos, não. Aqui já tem essa parte esponjosa. São esses canais por onde o sangue passa, tem vários nomes, mas os de Havers são os principais, tá? Digamos assim, os canais de Havers são os canais que estão na vertical. E os de Volkmann são, aqui nós temos os canais que estão na horizontal, tá entendendo? Olha lá, a parte esponjosa do osso. Aqui nós já temos uma parte mais compactada, tá? E eles vão entranhando isso aqui. E assim eu consigo alimentar as células ósseas, que nós chamamos de osteócito, tá? A célula óssea é chamada de osteócito. Ó, osteócito, célula óssea, tá? E aí o que que acontece? Como é que o tecido sanguíneo funciona? Ó, o tecido ósseo funciona? Basicamente, vamos ver se eu tenho uma figura grande aqui, não tenho não. Basicamente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter a mesma lógica do tecido cartilaginoso. Eu vou ter as células. Deixa eu ver se eu tenho uma figura melhor aqui. Assim, ó.
Olha só, você tem substâncias entre as células que vão formando essa parte cinza aqui, que é mais rígida, tá? Aqui eu tenho carbonato de cálcio, fosfato de cálcio, fibras proteicas. Isso tudo vai fazendo, junto com outras substâncias, formar essa massa óssea rígida, ok? Só que aí vai tendo essas perfurações, esses buraquinhos, onde as células ficam alojadas nesses buraquinhos aqui. Essa aqui é a matriz óssea. O que é a matriz óssea? É a substância que está entre as células, tá? As células são esses pontinhos aqui, ó. E essa parte cinza é esse conjunto desses minerais inorgânicos, dessas proteínas que faz o nosso osso ser rígido e um pouquinho flexível, que ele tem que ser um pouquinho flexível. Então, em pequenas lacunas, as nossas células ósseas ficam alojadas, os osteócitos, ok? E aí é o seguinte, os osteócitos, como é que eles funcionam? Quando eles são jovens, eles são chamados de osteoblastos. Quando eles ficam velhos, são os osteócitos, tá? Mas nós vamos ver algumas coisas interessantes de tecido ósseo que a gente tem outra ideia. Tá. Então, aqui falo que eu já comentei com você a respeito da medula óssea vermelha, que é um tecido hematocitopoético. O que é esse tecido? Ele é um tecido que forma o tecido sanguíneo. Esse tecido, tá? Ele é formado por as células que a gente estudou ali na parte de trás ali, né? Que são as células que são do tecido conjuntivo que passam a originar os outros tecidos. Esse aqui é um deles que dá origem ao tecido sanguíneo. Tá? É a famosa medula. Quando eu preciso fazer um transplante de medula óssea, eu vou tirar isso de certos ossos. Ok? E é o seguinte, o osso, ele, como eu falei, ele é revestido por um tecido conjuntivo denso na parte externa, periósteo, e na parte interior dele, endósteo. Tá? Na parte interior dele vai ter um tecido conjuntivo aqui, que vai ser o endósteo. O que faz o nosso osso ter uma certa resistência, pessoal, são as fibras colágenas, tá? Esses fosfatos, essas coisas que fazem o osso ter minerais que dão dureza. As fibras de colágeno dão resistência. Vou te dar um exemplo. Você pega um vidro e vê se você consegue fazer isso aqui com vidro. Ó. Se você fizer isso aqui com vidro, ele quebra, porque ele não tem flexibilidade nenhuma. Então, tudo para ser resistente a quebrar tem que ter uma certa flexibilidade. Se o seu osso fosse só duro e não tivesse flexibilidade nenhuma, ele ia ser igual vidro. Qualquer impacto, ele ia quebrar, tá? Seu osso do braço, grandes ossos, você consegue dar uma leve entortadinha nele. Tá? Então, isso aí ajuda. E aí é o seguinte, o osso é um cara muito doido, sabe por quê? Ao mesmo tempo que ele vai ter as células dele que vão formando o seu osso, fazendo ele crescer e tudo mais, nós vamos ter as células que vão destruindo o osso. E o osso, ele vive assim, se recompondo e se desfazendo. Então, a gente tem, que começa a falar, ó. Contrariando o senso comum que os ossos são estruturas rígidas e não perenes, não se desfazem, o osso é destruído e reconstruído continuamente. Em média, um adulto, o esqueleto todo é renovado a cada 3 anos. Olha que doideira. Porque isso vai depender da atividade de duas células que eu encontro no tecido ósseo, tá? Você tem a célula óssea que forma o tecido, que é o osteócito, e você vai ter essas duas células agora também que eu encontro lá, osteoclastos e osteoblastos. Osteoclastos, eles se originam daquele tecido conjuntivo que eu encontro no osso, o periósteo e o endósteo. O papel desse cara aqui, pessoal, é destruir o tecido ósseo com enzimas. Tá? Essas enzimas vão destruindo as fibras de colágeno e vão dissolvendo essa parte rígida do osso que tem minerais. E com isso, nós vamos liberando cálcio, porque o osso, ele é um dos minerais que mais compõe o osso é cálcio. Fósforo e tudo mais.
Então, quando eu vou dissolvendo essa parte mineral que eu chamo de hidroxiapatita, eu vou liberando esses minerais para o nosso sangue. Se você ficar muito tempo sem ingerir cálcio, seu cálcio no seu sangue começa a cair, esses osteoclastos entram em atividade e começam a desfazer o seu osso para liberar cálcio para o seu sangue, para o seu organismo fazer outras atividades que necessitam de cálcio. Então, se você fica sem ingerir cálcio, como carne vermelha, leite e outras coisas que ajudam, você começa a usar cálcio do seu próprio organismo, é sua fonte é o osso. Tá? Então, se você não tiver cálcio no seu sangue, você vai ter uma desnutrição da matriz. O que é isso? Sua matriz óssea começa a perder cálcio. E enquanto isso, você também vai ter as células, a parte boa, que são os osteoblastos. E essas células são diferenciadas a partir de células tronco do tecido conjuntivo, que pode ser o periósteo ali. E aí o que acontece? Essas células, elas servem para formar o tecido ósseo. Tá? O que acontece? Elas vão ajudar a produzir colágeno, elas vão impregnar fosfato de cálcio e outros minerais junto a essas células, formando a matriz óssea. Tá? Elas vão ajudar a formar essa massinha, cadê? Essa massinha aqui entre as células. Então, elas vão juntando substâncias junto às células ósseas, que são osteócitos, tá? E as fibras de colágeno. Então, isso vai formando o nosso osso. E aí, galera, é o que nós chamamos de metabolismo do cálcio. Aí, depois que ele começa a formar legal o osso, esse osteoblasto aqui é que dá origem à célula que eu já citei, que é o osteócito. Então, vamos resumir aqui agora. Seu osso tem a célula do osso chama osteócito. Ponto final. O osteócito, quando ele é jovem, ele é chamado de osteoblasto. O osteoblasto é o contrário do osteoclasto. O osteoclasto destrói o osso para liberar cálcio. O osteoblasto constrói o osso. E após o osso estar construído, ele amadurece virando osteócito. Fechou? Então, o metabolismo do cálcio, como é que funciona? Se eu estou com baixa quantidade de cálcio no sangue, o osteoclasto entra em atividade e desmineraliza, ou seja, vai destruindo meu osso pequenas proporções, tá? Você não vai cair, quebrar por causa do osteoclasto, não. Você vai liberando cálcio para o sangue. O sangue estando com cálcio na quantidade ideal, beleza. E sobrando cálcio, através da alimentação, seus osteoblastos vão pegando esse cálcio e vão repondo aos ossos. Então, seu organismo fica nessa brincadeira. Por isso que ele fala o quê? Que o organismo, em 3 anos, é um tempo em que ele consegue renovar todo o tecido ósseo dele. Porque ele não é um tecido que fica paradão, você está entendendo? Isso é regulado por hormônios. Tá? E aqui a gente percebe um pouco como é que é o processo de crescimento ósseo. Aí vamos olhar aqui em cima, ó. Epífise, que é a parte das pontas dos ossos, e a diáfase. Geralmente os ossos vão crescer daqui para cima, tá? Eles vão crescendo e aí vai sobrepondo. Tipo assim, o osso ele não vai crescer do meio para cima. Ele vai crescer tipo aqui. Se eu pego vamos pegar essa aqui como ideia. Aí ele faz outra camada aqui, faz outra camada aqui, isso aqui vai subindo, vai esticando para cima, entendido? E aqui eu vou ter um tecido cartilaginoso aqui antes da cabecinha do osso. Aqui você está vendo uma cartilagem que protege, né, contra atrito. E aqui que vai ser na região que vai ocorrendo crescimento. À medida que nós vamos crescendo, chega um momento, né, que a gente não cresce até certa idade, chega um momento que essa parte cartilaginosa, que é onde que está, a partir de onde, o local de onde começa o processo de crescimento ósseo, chega um momento que isso aqui some, eu não vou ter crescimento ósseo mais, eu não tenho mais a região de crescimento, que era onde estava a cartilagem, e a gente tem o osso adulto, tá? Isso aqui acontece, né, do feto ao adulto, tá? Esse é o sistema. Aqui nós já falamos, aqui está o tecido conjuntivo, tá?
Então, só para pegar o gancho aqui, a gente começa a falar do tecido de conjuntivo de transporte, que é o sangue e a linfa. Esse tecido conjuntivo de transporte não mais é o nosso tecido sanguíneo que deriva do tecido conjuntivo. E é o seguinte, esses tecidos, basicamente, são o sangue e a linfa, são tecidos de transportar as coisas. Vamos para o sangue primeiro, depois a gente fala da linfa. Sua substância é líquida, né? E principal função é transporte. Vamos lá, sangue. Basicamente é composto por plasma e os elementos figurados. Os elementos figurados são todas as células que eu encontro lá. As hemácias, as plaquetas e os leucócitos, tá? Lá no tecido conjuntivo, que tem uma página que fala das células, eu fui explicando quais células lá do tecido conjuntivo vão dar origem a essas células. O plasma é o seguinte, galera. Compõe 55% do nosso sangue, ele é feito de 92% de água e 7% de proteína. O restinho ali são coisas dissolvidas. Então é líquido mesmo, é muita água. Os elementos figurados, eles são as células sanguíneas, são produzidos pela medula óssea vermelha que eu tinha comentado com vocês, que é o que eu chamo de tecido hematopoético, que eu encontro na ponta dos ossos grandes e nos ossos chatos. Que acontece? Essa medula óssea vermelha tem uma célula tronco que é hemocitoblasto, que vai se diferenciar em outras células tronco menos abrangentes. Eritoblasto, mieloblasto e megacariócito. Eritoblasto dá origem às hemácias, mieloblasto aos leucócitos, megacariócito libera fragmentos que vão formar as plaquetas. Eu falei isso para vocês quando a gente estava estudando tecido conjuntivo propriamente dito. Eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês a parte que nós... é aqui, lembra? Que eu citei hemocitoblastos, hemocitoblasto, isso, que é uma célula tronco hematopoética. Então ela vai dar origem, tá? A várias células dos glóbulos de defesa, que vão ser leucócitos, mastócito, macrófago, plasmócito, linfócito, o megacariócito, que vai dar origem às plaquetas, ok? Vai dar origem às hemácias, então eu já tinha comentado isso com vocês, tá? Então ali que é a página onde mostra digamos assim, a árvore genealógica dessas células, né? E é o seguinte, aí você viu que quem forma no final das contas, tá? Então, beleza. Vamos lá. As hemácias, também conhecidas como eritrócito. Principal função, transportar oxigênio e gás carbônico, transportar gases. A gente tem em torno de 4 a 5 milhões de milímetros de hemácias no sangue. É muita coisa. E essas hemácias, pessoal, devido à evolução dos mamíferos, elas não apresentam núcleo. Com isso, elas têm uma grande facilidade de carregar gases com mais eficiência, mas em compensação, por não ter núcleo, não gerenciar sua própria atividade celular, elas só duram 3 meses. Então, elas são constantemente recicladas no fígado e em outros locais. Tá? As hemácias, pessoal, são basicamente compostas por uma proteína chamada de hemoglobina, um dos seus principais compostos, que é formado por 4 subunidades, tá? 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. E é o seguinte, cada subunidade dessa tem uma parte que o ferro está ligado, tá? Que a gente chama de grupo M. Então, tem 4 subunidades aqui de hemoglobina, tá vendo? E você tem a parte do ferro ligado numa região que a gente chama de grupo M. É nessas partes que estão ferro que é onde os gases se ligam. Então, por isso que é importante o ferro na alimentação, porque senão você tem anemia. O que é anemia? Eu não consigo fazer, por ausência de ferro, o meu gás respiratório, oxigênio, se grudar a hemoglobina na hemácia, então a minha hemácia não consegue transportar bem oxigênio. Se eu não transporto bem oxigênio, eu não produzo energia nas minhas células. Fico desanimado,
com fraqueza, tá? E as hemácias é o seguinte, quando elas vão morrendo, estão ficando velhinha, elas vão sendo recicladas para eu reaproveitar o ferro que está ali formando a hemoglobina dela, tá? Então elas vão para o fígado, lá elas começam a ser recicladas, tá? Separa-se a parte proteica da hemoglobina, tá? E aí libera o ferro e libera um pigmento tóxico chamado de bilirrubina, que aí seu fígado vai trabalhar esse pigmento tóxico para eliminar ele. Ok? A quantidade de hemácia no sangue é regulada pelo hormônio que chama eritropoetina, tá? Que é produzido pelos rins. E funciona assim. Quando eu estou com baixa concentração de hemácias no meu sangue, eu libero a eritropoetina, que vai estimular a minha medula óssea a produzir hemácias. Aumentando o número de hemácias, eu paro de produzir o hormônio. Entendido? Então, basicamente é isso. E aí nós temos a seguinte coisa. Existe o que nós chamamos de eritropenia, que é penia, assim, está passando a penúria, a falta de alguma coisa. Que comumente é chamado de anemia, como eu já comentei. Tem a anemia carencial, que é quando você não come as coisas, tá? Como não come feijão, não come carne vermelha, coisas que tem ferro e outras vitaminas, como as vitaminas do complexo B, que vão ajudar na formação dessas células sanguíneas e, naturalmente, e elas exercerem função do transporte de gases. A expoliativa é uma anemia o quê? Que quando você tem uma perda. Expoliativa significa uma perda, um roubo, digamos assim. Quando você perde um sangue por hemorragia, você entra num processo de anemia, você perdeu lá 1 litro de sangue, você tem menos hemácia para transportar oxigênio. Aí você vai ter as hereditárias, que é o caso da famosa anemia falciforme. A pessoa vem com as hemácias geneticamente, por genética, defeituosas, então elas não trabalham bem. E as doenças aplásticas, anemia aplástica, são aquelas anemias em que a pessoa tem isso porque ela está com câncer na medula, então naturalmente ela está com dificuldade em produzir as células, tá? E a gente tem também você tem eritropenia, que é anemia, e eritrocitose, que é o contrário, é o doping sanguíneo. Tem esporte que os caras faziam o quê? Ficavam fazendo transfusão de sangue para certos músculos para aumentar a quantidade de massa ali naquela região, transportar mais oxigênio e ela ter mais atividade muscular. Só que isso aí foi pego, né? Foi proibida. Agora é o seguinte, esporte e altitude. Quando eu vou jogar lá no Peru, no Equador, futebol, por exemplo, os caras têm que ir com antecedência para eles terem um processo de adaptação. Se você for lá passear, você vai ficar uns 3 dias passando mal, com tontura, fraqueza, vomitando. A maioria das pessoas é assim. Por quê? Lá não tem a mesma quantidade de oxigênio disponível que nós temos aqui. Vamos ver se eu tenho alguma figura interessante aqui. Não, aqui não tem. Então, o que acontece? Se lá não tem tanto oxigênio disponível, as minhas hemácias concordam que elas capturam menos oxigênio do que quando estão em países baixos. Isso é fato. Com menos oxigênio, meu organismo produz menos energia. Então, dá toda essa situação. Então, nessa situação, entra a atividade aqui, ó. A eritropoetina produzida no rins e vai estimular a sua medula a produzir as hemácias que vão aumentar o nível de hemácias do seu sangue, porque como lá nos países altos tem muito pouco oxigênio comparado aqui, então eu vou aumentar o número de hemácia para eu deixar a minha eficiência maior na captura de oxigênio quando as hemácias passam com sangue lá no pulmão, você está entendendo? Então, mais hemácias, eu capturo mais oxigênio no pulmão. Tem pouco, né? Tá entrando pouco, porque o ar é rarefeito, então eu capturo o máximo que eu consigo, e nisso o seu organismo se adapta depois de 3 dias. Quando você voltar para o Brasil, de um país alto desse, você vai estar com uma quantidade de hemácias maior do que a minha, que ficou aqui. Depois, esse excesso, seu organismo vai desfazendo ele. Tá? Deixa eu ver aqui.
Pessoal, então vamos encerrar por aqui. Depois vai entrar essa parte de paqueta, coagulação.